Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Em teu amor. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, nesse momento, que o Senhor possa, Jesus, cuidar dessa segunda etapa. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. É um momento e um tempo onde nós nunca imaginávamos que passaríamos. E eu entendo, Senhor, que o Senhor quer construir nessa geração algo que seja duradouro e que permeie durante todas as outras gerações. E eu entendo que cabe a mim, Jesus, que cabe ao teu povo a manifestar a paz que excede todo o entendimento nessa nação, nessa cidade, nesse estado. Muitos podem pensar que está fugindo do controle, mas nunca na história da terra houve um tempo onde o Senhor perdeu o controle. Pai, que eu seja apenas um canal de transmissão e que o Senhor, Pai, cuide de todo o resto. Em nome de Jesus. Amém. É a minha primeira vez, é uma primícia aqui da minha parte vir ministrar num culto à noite. Eu estou muito feliz e eu queria honrar a vida do apóstolo Hélio, que deve estar me assistindo lá na casa dele, quentinho, bem protegido. Paizão, eu te amo. Dá um zoom aí, cameraman. Será que dá? Ó, te amo, paizão. Glória a Deus. Eu queria mandar um beijo para minha esposa e para alguns amigos de forma rápida. Alguns amigos do Paraná que estão me assistindo. O Hector que está na Austrália. Um grande abraço, meu amigo, meu padrinho, cara. Grandes histórias nós temos. Henrique, Paraíba, Deus abençoe, meu amigo. Cara, para mim é uma felicidade. Amigos da empresa onde eu trabalho, seja muito bem-vindo. E eu não tenho dúvida que você será impactado aí na sua casa com essa mensagem. Esteja atento a todo momento, viu? Beijo família lá de Cruzeiro, de São Paulo, beijo a todos, né? Poxa, que felicidade, muito legal, muito legal. Deus abençoe. Curta, compartilhe esse link aí e seja abençoado em nome de Jesus. Bom, eu gostaria de iniciar lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 ao versículo 21, nós vamos ler a primeira etapa aqui. Abra sua Bíblia aí, esse é um momento que você tem que desativar as notificações aí do seu celular. Se você passar para a TV, se você tem aí uma Smart TV, desligue o seu celular e preste bem atenção, que é um momento tão importante quanto a adoração. É uma outra maneira de adorar. A Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 15 ao versículo 21 diz assim: Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E Eliseu, filho de Safete, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali, encontrou Eliseu, filho de Safete, que arava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a capa sobre ele. Grava esse momento aí, lançar a capa. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai, em minha mãe, e então eu te seguirei. Elias lhe respondeu:
vai e volta depressa. Até parece aqui que Elias estava preocupado, né? Dá um tom de preocupação assim, será que ele não vai voltar? Lembra-te do que fiz contigo. Essa é uma outra afirmação que diz assim: ô abençoado, eu preciso de você, não foi à toa. Então, deixando os bois, Eliseu correu, então Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi, matou todos. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo que estava com ele. E todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Gravaram aí a parte que ele lançou a capa sobre Eliseu. É uma tradição onde todos daquela época que era passada uma capa por cima, os profetas quando passava a capa estava dizendo: você vai ser o meu sucessor, vou te discipular, você é meu aprendiz. Era mais ou menos isso, era uma ordem que dava: você precisa parar de fazer o que você está fazendo e me seguir. E nós vamos falar sobre essa trajetória, e para você que gosta, o tema dessa palavra é: chegou a sua vez. Essa é uma história onde Deus escolheu um homem, e é muito interessante como esse homem vai entrar nessa história. Elias estava muito cansado de uma vida intensa com Deus, e por estar cansado, ele estava dando sinais para Deus que seria necessário ter uma transição. A gente consegue lembrar aí que Elias ficou com medo, entrou dentro de uma caverna e etc. A gente consegue lembrar dessa história, não vou entrar nesses méritos, mas eram sinais que algo precisaria acontecer. Pessoas vieram antes de nós, queridos, fizeram coisas mágicas, coisas sensacionais, marcaram o tempo, mas o tempo delas passou. Chegou a nossa vez e chegou a nossa hora. E eu sei de uma única coisa: somos inspirados, pois hoje portamos a mente de Cristo. E quando nós conseguimos acessar essa mente, temos ideias incríveis. Chegou a hora de inspirarmos as pessoas que estão à nossa volta. Sabemos tudo o que houve no passado, tudo o que aconteceu, todas as histórias que houve. Mas e o futuro? Do futuro não sabemos nada. O que eu posso te dizer nesse momento é que eu sei o que passou através das histórias e o que está acontecendo agora. Sendo assim, não transfira a responsabilidade que é sua. Podemos ver que vir depois de Elias, vir depois de Moisés, vir depois de Abraão, eram coisas que assustavam pessoas. Não foi fácil vir depois destes. Eles só conseguiram porque atrás deles estava um Deus que protegia. E isso mesmo, porque Deus, aí eu vou fazer um pareto aqui, ó. Deus disse assim para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. Então não fique preocupado com o que ele fez, pois eu serei contigo. Tem de bom ânimo. Querido, o que isso traz para a gente? Deus que foi com Josué, entregou o seu filho, Jesus Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de ter dentro de nós aquele que deu a vida por nós. Hoje nós não precisamos mais ficar fazendo sacrifícios para que Deus possa consumir o sacrifício e você dizer: ah, Ele recebeu a minha adoração. Porque hoje tem dentro de você o sacrifício vivo. É simplesmente manifestar aquilo que nós portamos. E aí Deus mandou Elias ungir Azael, Jeú, falando que esse seria rei, e mandou ungir Eliseu, filho de Safate, como seu sucessor. O legal dessa história é que Deus falou com Elias, mas não falou com Eliseu. E essa é uma chave.
Elias foi no campo onde Eliseu estava arando a terra. Então ele passa a capa por cima de Eliseu, e eu já disse que na tradição significa discípulo, aprendiz. Eliseu imediatamente para o que estava fazendo, pois ele sabia que havia sido recrutado. Vai ter lá com Elias e fala assim: poxa, me dá só um tempo, que eu preciso quebrar alguns elos. Se você está indo para uma direção que não tem volta, então você precisa quebrar alguns elos para não voltar atrás. Temos muitas pessoas hoje sofrendo porque ainda quer viver rotinas que não cabem mais nesse tempo. Quando aceitamos viver o que foi proposto por Deus, devemos entender que é um caminho sem retorno. Não dá para manter atos que você viveu e cometeu no passado. É tudo novo. Deus está dando uma oportunidade única para esse povo, neste tempo, de viver experiências incríveis com Ele. Sendo assim, Deus colocou você ao lado de pessoas para que você aprenda. Por isso estamos aqui. E por isso que nesta casa, e essa parte eu queria honrar a liderança dessa casa. Temos uma liderança ativa. E é por isso que temos que honrar nosso pai, apóstolo L. Por ele nos ativar a todo momento, nos dar direção e honrar a nossa vida. A todos da geração passada, pastora Zelinda, que ministrou ontem, colocou no grupo um áudio incrível. Precisamos sim honrar essas pessoas das gerações passadas, porque eles abriram um caminho que hoje nós estamos passando, queridos. E isso é incrível, é algo que marca as nossas vidas. Eliseu então, ele pegou, matou todos os bois, matou tudo o que poderia lhe prender no passado. Ele deu adeus à família, ele não deu um tchau, ou até mais. Ele deu adeus a toda a família. Chamou todo mundo, trocando por miúdos, querido. Eu imagino Elias, Tiago, Eliseu chegando na galera assim, trocando por miúdos, falando assim, ó: valeu, valeu, tchau, e ó, vazou. Cara, era uma oportunidade única. Imagina Elias, o que tanto que Elias fez, chega na sua frente, passa a capa e fala: o escolhido é você. É algo incrível isso. E hoje, eu não tenho dúvidas que Deus escolheu você para começar a governar neste tempo, que muitos estão perdidos, com tantas informações que bombardeiam. Não podemos viver, querido, de saudosismos. Isso é bem pesado. Pessoas que não quebram vínculos costumam visitar o passado. Elas não vivem no passado, mas costumam a visitar o passado. Qualquer problema que dá, eu preciso voltar, porque ela sabe que ali existia uma zona de conforto, igual eu ministrei da última vez, saindo da zona de conforto. Com Deus, querido, é tudo ou nada. Ele não entregou o seu filho parcialmente na cruz, Ele entregou tudo. Precisamos entender que vemos, o que nós vemos não é tudo. O que nós sentimos agora não é tudo. Tudo mesmo é o que nós manifestamos, é o quanto nós manifestamos aquele que reina e vive dentro de nós, para que através de nós possamos atingir pessoas que estão morrendo porque não sabem o que fazer. Que às vezes com uma palavra de conforto, uma palavra de direcionamento, pode mudar as atitudes e começar a reconstruir um futuro, um atual, para gerar algo bonito no futuro. Porque sabe que o passado foi de destruição. Precisamos então aceitar
o chamado que nos foi imposto. Não tem mais nada nessa caminhada. Só há uma direção, que é a morte das nossas escolhas egoístas, das vontades naturais e dos passados mal resolvidos. Eu tenho falado muito com um amigo, queridos, que eu tenho aprendido aqui com o apóstolo L, que ele fala assim, publicamente, que ele é o maior perdedor de todos, porque ele prefere perder, porque ele prefere ter paz do que ter a razão, porque de fato a razão, ela nos leva a uma única coisa, ao quanto eu sou ao quanto eu sou egoísta, de provar que a outra pessoa está errada. Se você parar para analisar isso, você consegue ver que é puro egoísmo. E quando nós aprendemos que eu prefiro ter paz, quando nós entendemos que é melhor ter paz, tudo à nossa volta muda. A forma de agir muda, em todos os sentidos. Em 2 Reis, do capítulo 2 para frente, começa a existir a transição de Elias para Eliseu. Eu não vou entrar na história de Elias e Eliseu, mas vocês sabem que Eliseu passou alguns bocados com Elias. Dá a entender para uma pessoa que lê normal, assim como se fosse um livro, que Elias não gostava de Eliseu. Mais ou menos assim, cara, eu acho que escolhi a pessoa errada. Claro que a gente entende que não foi isso, porque Deus disse para Elias que Eliseu seria o sucessor. Mas uma pessoa que lê como um livro qualquer vai entender isso, porque a todos os momentos Elias fala assim: olha, fica aqui Eliseu, não vai comigo não, não vem não, ó, eu preciso ir lá sozinho, não, fica aqui, para aqui. E Eliseu em nenhum momento arredou o pé. Ele sempre falava: eu não tenho mais para onde voltar. É mais ou menos aquela música: eu queimei os meus barcos, eu não tenho mais para onde voltar, não tem mais o que fazer. Os boizinhos que eu tinha lá, acabou. Eu vou voltar lá para casa do meu pai para fazer o quê? Não tem mais o que eu faça. E aí Eliseu passa de secundário para principal. Entenda essa palavra, querido. Não tem como você ser o principal se nunca foi secundário. Por isso você tem que viver ao lado de alguém. E este é o objetivo da paternidade. Eu demorei para entender paternidade, queridos. Eu demorei para entender que a paternidade, ela te protege. Ela te projeta. E a paternidade te lança. Para quem gosta de frases aí, marca e etc., grave essa frase: aquele que se torna principal sem ser secundário, nunca realizará com excelência teu chamado. Querido, eu acho que você não entendeu. Eu vou repetir novamente. Aquele que se torna principal sem ser secundário, nunca realizará com excelência o teu chamado. Não tem como assumir um compromisso, querido, com nada, sem gerar uma aliança. Pois sempre, vou dar um exemplo aqui, sem ler aqui, eu quero dar um exemplo. É mais ou menos assim, sabe aquelas pessoas, que eu já tratei algumas pessoas assim, que fala assim, ela é amaziada com a outra pessoa, e acha que não tem uma aliança firmada, não está casado, está há 15 anos com a pessoa e fala: eu não estou casado, pastor, não sou casado, hein? Uma pessoa dessa não quer gerar compromisso, fala assim: a qualquer momento eu posso voltar para trás. Queridos, não tem como assumir um compromisso sem ter uma aliança. 15 anos é muito maior que uma aliança. Pois sempre essas pessoas, esses tipos de pessoas terão uma desculpa para voltar. Aí eu quero dizer para você, o que houve com Eliseu é que ele criou uma aliança com Elias. Pois ele não tinha mais nada. A aliança estava feita. Daniel e os amigos na Babilônia. Está lá o rei,
O rei olha assim para eles lá no meio do povo, meio muqueado, meio escondido, né, gente? Desculpa a palavra errada, perdão. Para quem me conhece sabe. Aí eles estavam meio ali escondidinho no meio do povo. E aí, em um certo momento, tocava as trombetas, parará, papai, e o povo tinha que ajoelhar perante a imagem. Daniel e os amigos Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali junto, e eu, assim, se eu sou eles, eu faria o seguinte: dá o braço aqui, cara, a perninha vai estar, tremendo assim, mas não vou ajoelhar, cara, eu não vou ajoelhar. Se vocês forem ajoelhar, eu não sei, mas não vamos ajoelhar não, porque a gente sabe quem a gente serve. Os quatro eram aliançados entre eles e com Deus. Tiraram eles da terra deles, trocaram o nome deles, mas não tiraram Deus da cabeça deles. Não conseguiram abrir e arrancar o cérebro e colocar outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Onde quer que você esteja, você hoje tem o privilégio de manifestar quem você porta. Seus princípios, então, não podem ser negociados. As circunstâncias, elas não podem ofuscar o nosso alvo. Quando eu falo de alvo, querido, eu vou citar o meu casamento. O meu casamento, ele tem um alvo, que é deixar a minha esposa quando eu morrer, ou se ela morrer. Pastor, e quando nós brigamos? Quando vocês brigam? Quando nós brigamos, eu olho para onde? Eu olho para o alvo, e o alvo tem um nome: vitalício. Então o que vier neste meio caminho, nada vai me importar e nem me atingir, porque eu não tenho uma rota de fuga, eu não consigo realizar um corta-caminho. A única coisa que tem é o alvo. Sabe aquelas pessoas que emagrecem da maneira correta, viu, Babi? Com uma nutricionista alinhada, beleza? E todas as outras nutricionistas aí. Quem emagrece da maneira correta é quem coloca o alvo acima de um pudim. Pois o que importa é o alvo e não o pudim. O resultado do emagrecimento, da perda de peso com saúde, é o que importa. Por isso você precisa alcançá-lo. O ponto de partida para o sucesso, para quem gosta de frase aí, o ponto de partida para o sucesso é o alvo. Dependendo da sua ótica, o seu foco estará distorcido. Então limpe as suas lentes. E nada do que ocorrer no processo deverá atrapalhar o seu alvo. Por isso, neste mês, estamos falando de algo muito importante, que é o fogo do Espírito, que nos refina. E não importa o que houver, eu preciso ser refinado nas minhas falhas, eu preciso ser refinado no meu egoísmo, eu preciso ser refinado na minha alma, para que ela seja calada. Eu preciso ser refinado nos meus pensamentos, para que todo pensamento cativo eu consiga direcioná-lo ao Senhor. Porque eu tenho que alcançar o meu objetivo, que está fixado no alvo, que é Cristo. Mesmo que eu tenha problemas, mesmo que você tenha problemas, e olha que eu já tive alguns problemas. Quem conhece a minha história sabe que nos últimos 2 anos com a minha esposa não foi fácil. Através de um problema de saúde que nós descobrimos. E eu lembro até hoje de estar com uma viagem marcada para ir por Termas dos Laranjais, que é um sonho eu conhecer. Já tinha alugado a casa, estava tudo pago, eu ia com a minha família, com os meus pais, com meus primos. Ia com um amigo meu que me viu crescer, que fez meu casamento. Quero honrar a sua vida também, pastor Abner.
E na sexta-feira antes da viagem eu descobri que a gente não poderia mais viajar. Que eu não poderia mais fazer as atividades de rotina que eu e minha esposa tinha. Porque a gente tinha descobrido que ela tinha uma malformação arteriovenosa. Trazendo por miúdos, é uma veia que dilata, que se estourar, há um grande inundamento, uma inundação de sangue no cérebro e ela pode vir a falecer. E aí eu lembro que eu cantava uma música do início ao fim todos esses dias, que era mais ou menos assim: e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Querido, neste tempo de pandemia, que eu não tenho dúvidas que o Senhor preparou tudo isso para que você possa voltar às origens dentro da tua casa e tomar o sacerdócio que antes o inimigo das nossas almas cuidava, para que ele volte a ser seu. Para que você consiga voltar à excelência de ser uma plataforma de lançamento para os seus filhos. Para que você possa voltar a ter um relacionamento sadio com a tua esposa, com os teus filhos. Para que você possa se reconciliar com aqueles que importam dentro do teu lar. Porque para ter uma década de governo, essas coisas precisam já ter sido executadas. Mesmo que você tenha problemas, saiba que você já foi abençoado. A sua conquista será mais saborosa que o pudim, que a traição, que o abandono, que a orfandade, ou outras coisas, que a doença, que essa pandemia que os outros dizem, que ela é real, mas que não nos afeta no nosso espírito, porque nós temos um alvo. Fique aqui, que eu vou para Betel, Elias disse para Eliseu. E Eliseu disse: como é que eu vou ficar, Elias, em Gilgal, se eu só tenho você, e minha família está lá, não conheço, tipo assim, eu não conheço ninguém aqui, cara, eu não vou ficar aqui, desculpa, estou indo aí atrás de você. Depois que fomos adotados mediante a Cristo o Senhor, não sofremos mais nenhum tipo de rejeição. Se você quer viver o estilo de vida que Cristo desenhou em seu desenho original, algumas atitudes, pensamentos e vontades precisam ser abandonadas também. Sendo assim, refine a sua mira, para que o alvo fique acima dos seus problemas. Aprenda a viver no meio da guerra. O Senhor separou esse tempo para que possamos refinar a nossa mira. Nós devemos sair melhores, meus queridos, bem melhores. Se ainda você não parou para analisar tudo que você tem feito e tudo que você fez, Deus está dando a oportunidade de você ficar recluso dentro do teu lar, para analisar como você vai se portar e manifestar no tempo que a gente puder voltar a nos ver. Aprenda a viver na guerra e tirar proveito, pois alguns confiam naquilo que vê e que é passageiro. Outros confiam em cavalos e carros, que também é passageiro. Mas vamos nos prender, meu querido, nesse tempo, naquilo que não se vê, naquilo que vem do alto, que não é passageiro, naquilo que porta dentro do teu peito, que é eterno, e que te dá a chance de todos os dias manifestar paz, alegria, de motivar alguém, de ser um instrumento de justiça, aonde você for, por onde você passar. Por isso nós temos que entender
uma vez por todas, que desenvolvemos a arte de confiar sem ver. Faz o fundinho do aprendi a confiar sem ver, pastor. Porque nesse tempo, nós aprendemos a confiar sem ver, meus queridos. Eles passando por Jericó, a gente consegue ver que era uma cidade bonita, mas por dentro era muito fétida. E eu quero colocar então Jericó como pessoas que vivem de aparências. Não devemos viver assim, meus queridos. Devemos ser transparentes, precisamos vencer isso. Necessitamos viver uma vida transparente, que não trata a fraqueza. Quem não trata a fraqueza, viverá exposto ao seu fracasso. Grave isso aí. Quem não trata a fraqueza, viverá exposto ao seu fracasso. Vamos entender uma coisa. Uma pessoa chega em você, você está caminhando com essa pessoa faz tempo, e ela chega em você e fala, meu, fica aqui, já eu volto. Isso dá a entender o quê? Cara, que até que você pode vir daqui para lá, eu não quero que você vá. Não faz bem para mim você vir comigo. Eliseu sabia que Elias, a todo momento, o testava, meu querido. Por isso ele não desgrudava de Elias. O Jordão abriu para Elias. Eles chegaram até o Jordão, aí Elias falou, fique aqui, Eliseu. Ele falou, eu não vou ficar aqui não, meu. Tinha uns 50 ali, a Bíblia conta. Depois você lê a história, eu não quero entrar nesse mérito. E aí Eliseu foi com Elias. Pois bem, Elias logo atrás foi junto. E outros 50 ficou olhando eles passar. Agora eu quero trazer a sua atenção para cá, querido. Preste bem atenção nisso. Na vida, uns vivem e outros morrem. Na natureza mesmo. Uns realizam e outros contam as realizações. Na vida, ou você realiza, ou olha os outros realizarem. Eliseu chegou do outro lado e o Jordão fechou. Elias disse para Eliseu, me pede o que quer antes que eu vá. Eliseu analisou, ele deve ter feito umas contas de matemática, né? 12 bois que eu perdi vezes 1 milhão, eu perdi os materiais que eu trabalhava para a terra, deixei minha família. Bom, Elias, esse é eu, Elias, eu fiz as contas aqui, meu amigo, eu vou ser bem assim, humilde com você, eu quero o dobro do que você tem. Eliseu olhou assim para Elias, né, tipo, agora eu quero ver a resposta de Elias, eu imagino isso. Elias olhou para Eliseu e disse assim, dura coisa me pedistes. Eu imagino que Elias ficou bravo com isso. Porque ele disse, dura coisa me pedistes. Eliseu sabia o quão difícil foi viver ao lado de Elias. Eliseu pegou a capa dele, olhou para o Jordão, tocou com o manto de Elias e o Jordão abriu. Mas antes disso, Elias abençoou Eliseu dizendo que ele teria o dobro da unção. Você conhece a história de Elias e sabe que ele foi alguém muito importante na história bíblica. Imagina você ter o dobro da unção de Elias na história. Quantas vezes ainda você não entendeu que você tem um infinito da força que Eliseu teve, que Elias teve, que Abraão, que Jó? Sabe por quê, queridos? Eles não portavam a Cristo. Dentro de você existe o super-herói mais forte. E o mais legal é que Jesus, quando ele veio à terra e fez todas as coisas que ele fez, antes de subir ele disse para os discípulos, vocês farão obras maiores que eu. Querido, isso não te mexe, não mexe com você? Vocês farão obras maiores do que eu fiz. O que você ainda está na sua casa e não mandou mensagem para aquela pessoa que precisa mandar?
O que está faltando para você, meu querido, realizar aquilo que foi imposto para você? O que está faltando para você manifestar de uma vez por todas e não por partes o quanto de Cristo que tem dentro de você? Eliseu sabia de tudo isso. Agora você imagina os 50 que ficou olhando e dizendo: olha, o Jordão se abriu, quem vem vindo? E aí eles falam: nossa, o Jordão abriu para esse cara. Lembre-se de uma coisa: alguns realizam, outros vão realizar, e alguns realizam, outros vão contar o que realizou. Depois leiam essa história incrível. Pense num cara fora do normal, até fazer com que 2 ursas pegassem algumas pessoas. Esse cara fez, de tão incrível que ele foi. Ele foi tão fantástico, mas o tempo dele passou. Os aprendizados dessa linda história são os vínculos que ele quebrou, as alianças que ele fez, sobre as dificuldades que ele teve no relacionamento com Elias e as superou. Que ele não vivia de aparências. Chegou então, querida, a sua vez de viver um relacionamento intenso com Deus. Agora é a sua vez de manifestar a vida de Cristo. Saia do passado, supere as dificuldades, ajuste a sua mira, foque correto no seu alvo, busque se relacionar melhor, realize a reconciliação necessária e comece hoje a exercer tanto o governo que está descrito para nós dessa casa. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Deus, nós somos gratos a Ti por esse tempo, porque ainda conseguimos respirar, porque ainda conseguimos enxergar que dentro de nós habita alguém que clama para ser manifesto através de nós. Que hoje, Deus, nós portamos o Teu Filho, e que nós podemos, ó Pai, realizar coisas muito maiores do que já foi feito e dito na história. Senhor, nós Te damos graças, porque Deus, nós temos o hoje para começar a mudar a história dessa nação, a história dessa cidade. Taubaté, terra de adoradores. Profetiza na sua casa: Taubaté, terra de adoradores. Espírito Santo, somos gratos a Ti, porque nós entendemos que chegou a nossa vez. Diga aí na sua casa, repita comigo: chegou a minha vez. Chegou a minha vez. É hora da sua virada no seu trabalho, querido. É hora da sua virada na sua casa. É hora da sua virada no seu relacionamento. É hora da sua virada no que te prendia no passado. É a hora da sua virada, querido. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.